Olá, meus queridos, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na página Por Luz e Paz, no YouTube e também no Facebook. Bem, hoje, há algum tempo atrás, eu havia iniciado um trabalho falando, não lembro exatamente em qual dos vídeos, sobre os chakras. Volta e meia eu menciono sobre a importância dos chakras e indiretamente também das intoxicações que nós tendemos a realizar no nosso organismo. Mas hoje a gente vai especificamente falar sobre esse assunto, que é a nossa capacidade, por exemplo, a partir do momento em que a gente se encontra na rua, ou ao lado da família, ou no trabalho, na escola, e à medida em que as pessoas se relacionam conosco, que os acontecimentos venham a surgir e a vida flui, a vida corre, uma ou outra coisa é agradável, então nos faz bem, mas muitas outras coisas, inclusive nesse último período agora que nós estamos vivendo, por exemplo, na política, o tamanho de intoxicação que nós proporcionamos ao nosso organismo. Tudo isso, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde adverte a respeito da principal causa-morte do mundo, que é o coração. Então, se a gente pensar o que nós processamos no coração, quando nós pensamos em sentimentos, a gente pensa no quê? No pé? Não. Na mão? Não. No coração. Então, ligando o fato, coração, sentimentos, a tudo que nós estamos vivenciando no mundo, nós, claro, que teremos problemas de coração. Inclusive, chega um ápice nessa próxima década de 2020 das pessoas cometerem suicídios por conta dos desencantos da vida, por conta dessas intoxicações, sejam a nível comportamental entre outras pessoas, seja a nível educacional e tantos outros que fazem com que as pessoas se deprimam. E essa depressão leva a angústias, essas angústias levam ao isolamento, afastamento e até ao ápice dessa crise, que nada mais é do que a tentativa de fugir dessa situação. Como eu trabalho numa linha de vidas sucessivas, me reconheço como reencarnacionista e percebo assim a vida, a partir do momento em que a vida não tem fim, quer dizer, nessa tentativa de fugir dos problemas dessa vida atual, de repente você acaba cometendo um erro ainda pior, porque a partir do momento em que você interrompe a sua vida aqui, você segue vivendo de forma espiritual e com perturbações, com problemas e com dificuldades normalmente ligadas aos males em que você causou. Então, por exemplo, uma pessoa que cometeu suicídio através da ingestão de químicos, essa pessoa terá problemas em sua digestão, em toda a sua tubulação, e nos seus intestinos e daí por diante, por conta de todo o mal que ela proporcionou àquele caso. E daí vem todas as, por exemplo, se você através de uma arma e um tiro na cabeça, e você terá problemas neurológicos
onde aquela bala tenha feito a sua passagem e daí por diante. Quer dizer, todas as causas que causam, que todas as buscas de suicídio têm determinada ferramenta para que isso aconteça. E todas essas ferramentas, nas suas próximas vidas, trarão consequências. Bem, como a gente pode trabalhar para que a gente se desintoxique? Primeiramente, procurar evitar as fontes de intoxicação. Então, se você descobre que aquele ambiente não é apropriado, afaste-se de lá. Sendo que, a partir do momento em que você precisa, de alguma forma, estar ali presente, como por exemplo, você não se sente bem ao frequentar a universidade por conta do ambiente, por conta das situações que acontecem, por conta das inúmeras possibilidades de repente algo negativo, de coisas negativas que a gente sabe que existe, que tem, como por exemplo ofertas de droga, prostituição e daí por diante. Nós precisamos primeiro olharmos as razões pelas quais nós estamos ali naquele ambiente, se de fato é para atender aos olhos daqueles que ali também frequentam ou se de fato é por nós. Então, a partir do momento em que nós nos colocamos em primeiro plano, pode acontecer qualquer situação, pode ter os inúmeros aspectos e problemas negativos relacionados à sua presença ali, mas você, por entender-se necessitada daquele ponto, daquele momento, daquela situação, você persiste porque você entende que o primeiro plano na sua vida é você. Nós já falamos a respeito dessa perspectiva e algumas outras vezes. E quando nós entendemos como primeiro plano, nós compreendemos que aconteça o que acontecer. Eu usei ao atender uma cliente a semana passada, eu usei um termo que eu achei muito interessante, que foi aquela história do macaco, quando ele mete a mão no pote e pega alguma coisa no pote, mas não consegue tirar, porque com a mão fechada e o objeto na mão, você não consegue tirar do pote. E é exatamente aí que está. A ideia de você, a partir do momento em que você sabe que aquilo é importante para você, não abra a mão. Não é tola a ideia do macaquinho ali tentando tirar a mãozinha, mas é importante que a gente entenda e persevere no que nos é necessário para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para a nossa formação. E principalmente a partir do momento em que, como exemplo que eu usei da universidade, é algo que é importante ao nosso crescimento, a gente precisa perseverar, porque a gente sabe que é importante. Bem, então, à medida em que a gente está naquele convívio, naquela situação, naquela dificuldade, e cada vez mais agressivamente vem uma falange de perturbações para tentar mesmo nos desestimular, nos desestabilizar e etc e tal, nós precisamos ter o nosso momento de meditação, termos os nossos pontos de equilíbrio, quer dizer, o que te faz bem. Às vezes você se enfraquece, sua imunidade enfraquece, tudo vem a enfraquecer por conta de você deixar de fazer os teus pontos de equilíbrio.
E quais são os seus pontos de equilíbrio? Bem, às vezes uma simples tarde no parque, às vezes, principalmente nessa época agora que a Europa inteira está em verão, Estados Unidos também, é claro que é o momento de aproveitar. Então, parques, momentos em lagos, momentos de boas leituras e assistir bons filmes, assistir o que estimula o seu bem-estar. A partir do momento em que você faz totalmente o contrário disso, tem assuntos desagradáveis entre amigos, tem uma perspectiva única e exclusivamente sexual, porque eu observo, por exemplo, na juventude de hoje, os papos, as colocações e 90% sexo. As 5% mais ou menos sexo e o restante é o restante. Quer dizer, você intoxica, você impregna, e eu vou dizer outra coisa para vocês. Nesse aspecto, nesse prisma, quando você alimenta o teu corpo com todos esses pensamentos, com todas essas, por exemplo, envolvendo a sexualidade, você simplesmente você tem uma cota de energias, porque ela não é ilimitada. Então você dorme, você se rejuvenesce, você se recarrega, você se restaura, você acorda. A partir do momento que você acordou, você seleciona e você escolhe quais são os pontos onde você usufruirá de suas energias. Então, a partir do momento em que você fez o seu restauro, a sua recarregada, à medida em que você repousou, descansou e tudo mais, chega ao ponto das pessoas não conseguirem dormir mais. Ou dormirem realmente por esgotamento por 2, 3, às vezes 4 horas, por conta das mentes tão sobrecarregadas de porcarias. Então, à medida em que você não é capaz de gerenciar esse seu comportamento, de você se policiar, de olha, eu tenho a minha cota de energias e essa cota de energia eu vou utilizar para o bem. Então eu vou fazer práticas boas, eu vou ter pensamentos bons, eu vou passar ao longo do dia me policiando para deixar de envolver-me em energias que não são boas, positivas e que na realidade não me trazem respostas, não me trazem resultados. Eu digo assim, imagina nessa ideia de sexualidade. A partir do momento em que você passa o dia inteiro somente pensando nisso, somente vivenciando esses pensamentos, esses vídeos, essas palavras e essas... Estados Unidos eles têm um termo muito apropriado para isso e é constantemente utilizado no sentido de que, de fato, a masturbação ela não é somente o gesto físico, mas é principalmente, e até anterior ao gesto físico, mental. Então tem gente que passa o dia inteiro nessa masturbação psíquica e deixa assim de usufruir dessa sua carga energética para coisas positivas. Então é importante que a gente se policie de como nós estamos usufruindo as nossas energias. Eu não estou falando para deixar de usufruir da sexualidade, mas ponderar, mas utilizar com responsabilidade. Porque a partir do momento em que você usa toda a sua cota energética em função
dessa masturbação psíquica, você deixa de usufruir em outros aspectos da sua vida, seja no desenvolvimento profissional, seja no relacionamento com a família, seja em atos como o estudo, por exemplo, seja em atos como qualquer outro objetivo, perspectiva, funcionalidade em que você pode usufruir a sua energia. Mais ainda, que é quando a gente entra agora no nosso tema, que é a prática da cura. Por exemplo, a partir do momento em que você recebeu a sua cota energética e que você lida com ela com responsabilidade, você é capaz de promover a sua própria cura. Mas para que você promova a sua própria cura, você precisa trabalhar a sua alimentação, você precisa trabalhar os ambientes que você frequenta e principalmente o seu processo mental. É no seu processo mental que está todo o principal ato, o principal foco, porque ali é o centro do espírito. É ali que você pensa, é ali que você planeja, é ali que você desempenha o teu raciocínio e entendimento. É ali que você emite os comandos para todo o resto do teu corpo. E a partir do momento em que você é capaz de ter um controle de sua mente, você é capaz de promover a sua cura. Mais ainda, é capaz de promover a cura daquele que está ao seu lado. Mais ainda, é capaz de promover a cura de sua comunidade. É capaz de promover a cura de toda a sua nação e de repente do mundo. Ao menos contribuir para isso. Porque dessas mentes perdidas, dessas fontes de perturbações impregnando cada vez mais o mundo já está cheio. Então, qual a ideia? É que você simplesmente, na sua responsabilidade e atitude, passe a ocupar-se de tomar conta do que você pensa. Não viver exatamente a Deus dará, a um dia depois do outro, as coisas que fluem e eu simplesmente vou de acordo. Não. A ideia é que você, a partir do momento em que você domine sua mente, você tenha controle do seu corpo, você tenha controle de suas ações, de seus atos, você passa a lidar muito melhor, primeiro com você mesmo e depois com todos aqueles à sua volta. Então, aí é que está a importância dessa inserção em sociedade, dessa inserção em grupos, porque é exatamente aí que você prova de fato que você tem controle sobre suas ações, sobre sua mente e sobre seu comportamento, e principalmente nessa preocupação dessa intoxicação que normalmente nós promovemos ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso espírito. Bem, primeiro eu gostaria de trabalhar um pouquinho essa ideia de como é que funciona o nosso corpo, de fato, que nós somos. Nós temos 3 subdivisões no nosso corpo. Uma delas é o corpo material, físico. Então é esse corpo que todos nós somos capazes de ver, a não ser que sejam cegos. Mas todos somos capazes de nos perceber, de nos identificar. Bem, depois dele, praticamente com o mesmo formato, normalmente da mesma, mas possível de transformação a nível de mente,
você transforma o outro corpo, seria o corpo perispirítico, que é o nosso perispírito. Seria algo, o que é o espírito, né? Seria o corpo perispirítico. Só que esse corpo, ele é matéria, só que ele não é capaz de ser visualizado, mas ele é matéria. Mas é uma matéria tão sutil que nós, encarnados, não somos capazes de ver. Mas muitos médiuns são capazes de identificar, são capazes de visualizar esse corpo. Esse é o nosso perispírito. Bem, o nosso espírito, então o perispírito seria mais ou menos no mesmo formato do corpo. O espírito é puro, sinônimo seria a própria divindade em nós, é a própria centelha divina, é a própria força vital. E essa força é centralizada em nossa mente, está centralizada em nossa cabeça. Por isso, a nossa cabeça é tão importante para o nosso corpo, para a nossa vida. E ali está toda a sua carga, seja de diversas vidas, seja de vários aspectos de sua personalidade, seu caráter, seu raciocínio. Ali está o centro de comando da tua própria vida. Então, a partir do momento em que nós identificamos essas três subdivisões da nossa vida atual, e essa vida atual, ela imagina que é o que te foi ofertado. Quando nós pensamos a nível corpo, você é o que é. A nível de perispírito, existe uma variação, porque à medida em que você mantém a sua mente em perturbações, e imagina que você cometeu um ato em que você se arrepende muito e você se tortura mentalmente por conta desse ato. A nível de perispírito, você traz perturbações, e essas perturbações você é capaz de materializá-las no teu corpo. Por isso é tão importante nós entendermos essas concepções da nossa própria vida. Corpo, material. Perispírito é espiritual, sendo que ao nível mental você é capaz de interferir no teu perispírito. Então ali que está um grande problema, porque quando você vai ao hospital e o médico analisa aquele pedaço de carne em pé, fazendo reclamações sobre isso, aquilo e aquele outro, ele vai usar objetos, vai usar ferramentas, vai usar química, vai usar procedimentos que são para o atendimento do corpo. Poucos médicos já têm essa consciência do tratamento paralelo. Quer dizer, você trata o corpo, mas você precisa tratar a mente, que é ela originária dessas disfunções do corpo. E a partir do momento em que você não trata uma e trata a outra, ela é paliativa. Ela pode até amenizar temporariamente, mas a longo prazo vai trazer novos problemas. Tanto é que, por exemplo, a gente percebe pessoas com câncer que logo depois tem outro, logo depois tem outro, logo depois tem outro, logo depois tem outro. Quer dizer, o corpo foi curado de um,
mas a mente continua se punindo, a mente continua agressiva e a mente continua rejeitando algo nesse indivíduo, promovendo assim a morte celular e o aniquilamento de outras através dessas que promovem a morte, seja desse órgão, seja dessa parte do corpo. Então, é importante que nós, a partir do momento em que identificamos o perispírito como a principal causa de distúrbios e problemas no nosso corpo, nós comecemos a trabalhar e policiar o que de fato pensamos, como de fato agimos, como de fato utilizamos a oportunidade de vida. Bem, essa foi uma introdução a respeito desse tema que, sem dúvida nenhuma, é muito amplo, é muito extenso e que podemos, em outras oportunidades, passar com mais detalhes sobre toda essa ideia e todas essas precauções que precisamos tomar por conta do nosso cuidado com o nosso corpo, com o nosso perispírito e principalmente o carinho que o nosso espírito merece, que somos nós mesmos, essa própria divindade existente, porque é a própria centelha. Por isso, todos os povos do mundo praticamente reconhecem a divindade. Cada um deles tem um nome diferente, mas todos eles reconhecem algo superior, porque a partir do momento em que você mesmo é partícula disso, não tem como ter dúvida da origem pela qual você se tornou presente nessa vida. Esse é o nosso programa Por Luz e Paz. Meu nome é Marco Vum, eu sou correspondente internacional. Agradeço a todos vocês por mais uma vez estarmos juntos, termos estado juntos aqui nesse programa, nesse momento. Infinitamente a minha reverência a você, pelo amor, pelo carinho. Desejo-lhes muita luz, muita paz e peço que qualquer aspecto que tenhamos falado e que vocês de repente pensem ao contrário ou pensem de forma diferente, por favor, se exprimam. Vai ser muito bem-vinda qualquer opinião, qualquer oportunidade de repente ampliar esses conhecimentos e de repente numa outra oportunidade falarmos um pouco mais sobre essa ou aquela visão, esse ou aquele pensamento. Bem, muito obrigado, ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.